Oi, olá, tudo bem? Meu nome é professora Vivian e hoje eu vou contar uma história muito legal para vocês. A história se chama Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. O livro é de Rubem Filho. Vamos começar? Hoje eu vou contar para vocês uma história muito legal, chamada Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, de Rubem Filho. Vocês sabiam que na África também cai neve? Isso acontece no Monte Kimilajo, que fica no coração do continente. Ele é muito alto e lá em cima sempre faz muito frio. Nesse lugar vivia um rei e sua família. Esse rei era convencido de mandão e tinha uma voz de trovão. Ele havia se casado com uma mulher muito boazinha, mas que não era lá de muita conversa e vivia ocupada com as tarefas domésticas. O primeiro marido dela morreu, deixando-lhe um bebê, uma menina. O rei resolveu se casar com ela, porque além de ser uma boa dona de casa, tinha as mãos de fada para fazer doces. E o rei, além de muito convencido e mandão, também comia doce um atrás do outro, o que fez ficar com um baita barrigão. O rei não gostava muito de sua enteada, que tinha crescido e era uma menininha muito espoleta, chamada Pretinha. Ela tinha mania de fazer uma pergunta atrás da outra. Ele não tinha a menor paciência para responder, mas ela insistia. Padrasto, por que só aqui em cima tem neve e lá embaixo não? Aqui faz tanto frio. E o rei respondia com voz de trovão. Não sei, vá perguntar para sua mãe. Ah, padrasto, ela está sempre ocupada fazendo doces para o senhor. Pois ela faz o que eu preciso fazer. Não passo sem os meus doces. Todas as vezes que Pretinha queria conversar e brincar com sua mãe, ela dizia, agora não, Pretinha, estou com um tacho de doce no fogo e tenho um monte de louça para lavar. Por todas essas coisas, Pretinha não era uma menina feliz. Não tinha com quem brincar. Nunca havia saído de casa e se sentia muito sozinha. Além do mais, fazia um frio daqueles no castelo. Por isso, Pretinha passava muito tempo brincando na cozinha, que era um lugar bem quentinho. Além do mais, gostava de ver o seu reflexo no tacho de cobre que sua mãe usava para fazer doces. E como não tinha com quem conversar, pôs-se a falar com o tacho. Tacho de cobre, existe alguma menina mais solitária do que eu? Minha mãe está sempre ocupada e nunca me dá atenção. Meu padrasto é muito chato. E não é que o tacho de cobre respondeu? Ela levou um baita susto quando viu a voz vindo de dentro do tacho. Oh, não fique triste não, Pretinha. É assim mesmo. Os adultos têm cada vez menos tempo para as crianças. Ué, eu não sabia que tacho de cobre falava. Espelho não fala também? Isso é um conto de fadas, ora. Ah, é? Então, tacho de cobre, eu queria ver como é o mundo lá embaixo. Aqui em cima é gelado e eu não tenho com quem brincar. Ih, Pretinha, acho que isso vai ser um problema. Seus pais não vão querer te levar. Mas eu vou assim mesmo, já resolvi. E lá se foi a Pretinha. Resolveu mesmo. Juntou alguns doces na mochila, para caso de sentir fome no caminho, colocou um capuz vermelho. Opa, isso eu acho que é emprestado de outra história, hein? E foi conferir a situação. A mãe estava dormindo e o padrasto também. Então, pé ante pé, ela saiu do castelo e começou a descer o monte, curiosíssima para saber o que havia fora do castelo. Andou e viu muitas coisas diferentes. Árvores enormes, bichos diferentes, rios, flores, pássaros. Estava encantada com tudo que via.
E como fazia calor! Nossa, isso a deixou muito contente, mas teve que tirar o capuz vermelho. Mas também na África nem existia lobo, só que ela não sabia disso. Depois de muito andar, Pretinha sentiu fome, então sentou-se ao pé da árvore para comer os doces que tinha pegado na cozinha. Ao abrir a mochila, reparou que por causa do calor, os doces haviam derretido, fazendo uma lambança daquelas na mochila. E a fome resolveu apertar. Foi quando ela sentiu um cheiro muito gostoso de coisa de comer. E seguiu aquele cheirinho. Viu-se diante de uma cabana enorme. Era tão grande que nem dava para alcançar a janela e ver o que tinha lá dentro. A menina então empurrou a porta e percebeu que a cabana estava vazia. Foi entrando devagarinho, impressionada com o tamanho das coisas. As camas, a mesa, as cadeiras, tudo com 7 lugares. Ela se sentiu como a menina daquela outra história, lembra que a gente falou antes? Pois é, que tomou um líquido maravilhoso de uma garrafinha e encolheu. Andou pelo casarão até chegar à cozinha, onde havia um panelão que continha um mingau muito cheiroso de carne com amendoim e batatas. Serviu-se num prato que parecia uma bacia de tão grande e comeu até ficar satisfeita. Então sentiu um sono e resolveu tirar uma soneca. Subiu numa das camas, deitou-se sobre o travesseiro e, como ele era quase do tamanho de um colchão, ali dormiu. Quando já era quase de noite, Pretinha acordou com um barulhão vindo de fora. Era um coro de vozes que cantava enquanto batia os pés no chão. Eu vou, comer mingau agora eu vou. Pararatibum, que fome, eu vou. E entraram pela casa 7 sujeitos gigantescos, com enormes mãos, pés, narizes, orelhas e tudo mais. Mal deu tempo da Pretinha descer da cama e se esconder debaixo dela. De lá, viu aqueles pés tão grandes e ouviu os vozeirões. Ei, alguém comeu do meu mingau. Tem um prato aqui sem lavar. E a minha cama também está toda desarrumada. Alguém andou por aqui e fez muita bagunça. Está parecendo outra história. Seja quem for, é muito mal educado. Comeu o mingau e nem lavou a louça. Ao ouvir aquilo, Pretinha se sentiu incomodada. Apesar do medo que sentia, saiu debaixo da cama e falou para o gigante. Ei, eu não sou mal educada. Apenas estava andando por aí com fome. Senti esse cheiro gostoso e resolvi entrar para comer um pouquinho. Aí me deu um sono e eu quis dormir. Não lavei a louça porque não alcanço na torneira. Se houvesse alguém aqui, eu teria pedido licença, viram? Os gigantes ficaram para lá surpresos. Mas o que é essa coisinha? Como é pequititita? Parece uma menina de brinquedo. De onde você veio, anãzinha? Perguntou o gigante mais velho. Pretinha, enfesada, respondeu. Eu não sou anãzinha. Vocês é que são gigantes e vim do alto da montanha nevada, onde morava com minha mãe e meu padrasto, e o rei. Mas eu fugi do castelo e desci a montanha para saber como é o mundo aqui embaixo. Nunca havia vindo para cá antes, pois moro lá em cima desde que era pequenininha. Desde que era pequenininha? Ah, mas você é pequenininha? Qual o seu nome, criatura? Pretinha. Bom, Pretinha, nós somos 7 irmãos e trabalhamos numa mina aqui perto. Nos chamamos Mestre, Dunga, Soneca, Tim, Feliz, Zangado e Dengoso. Eu sou o mestre. Engraçado. Esses nomes não me são estranhos, disse a Pretinha. Todo mundo diz isso. Nossos pais não foram muito criativos, sabe? Na verdade, eu preferia me chamar Epaminondas, disse o Dengoso. Pretinha e os 7 gigantes acabaram por se tornar muito amigos. Ela gostava de passear pela floresta montada no ombro de um e de outro. Também se divertia muito brincando com eles de esconde-esconde. E é claro,
Ela era sempre a última a ser encontrada. Logo se acostumou com a cabana, com o calor, com as árvores, os bichos e tudo que lá não tinha no alto da montanha. Já quase nem se lembrava mais de sua mãe. Tão boa, mas também tão distante. E seu padrasto, o rei, sempre convencido e mandão. Só que no castelo, sua mãe estava numa tristeza só, por causa do seu sumiço. Até o rei sentia falta dela, por incrível que pareça. Enquanto fazia doce na cozinha, a mãe suspirava de saudade. Disse no reflexo do tacho de cobre. Tacho de cobre, existe uma mãe mais preocupada do que eu? Eu disse para ela que não era uma boa ideia descer a montanha, disse o tacho. O tacho de cobre falou. Sim, isso aqui é um conto de fadas, etc, etc. Ah, suspirou a mãe. Mas me diga, tacho de cobre, Pretinha disse para um dia? Disse não, falou o tacho. Ela só me falou que queria saber como era o mundo lá embaixo, porque aqui não tinha com quem brincar, ninguém lhe dava atenção e fazia muito frio. Ai, minha Pretinha, vou falar com meu marido. Ele há de saber o que fazer para trazê-la de volta. E foi falar com o rei. Ao saber que a Pretinha havia descido a montanha, o rei exclamou: Isso é uma afronta! Onde essa menina é fé? Onde essa menina faz o que quer, o que não quer? Ai, o rei precisa autorizar, mas ela vai voltar para casa? Ah, se vai! Eu mesma vou buscá-la. Então o rei se disfarçou de mendigo, vestindo roupas esfarrapadas e colocando um grande chapéu. Carregava consigo uma bolsa cheia de doces, para o caso de sentir uma fomezinha no caminho. E num dos doces colocou um encantamento. Lembre-se, isso aqui é um conto de fadas. Para fazer Pretinha dormir e levá-la de volta caso bancasse a teimosa. Desceu a montanha. Na verdade, ele até estava achando bom passear um pouco. Há quanto tempo não deixava o seu castelo? Respirou o ar fresco, curtindo aquele calorzinho que acabou por aquecer o seu coração. Percebeu que Pretinha só havia fugido porque não tinha com quem brincar no castelo e não se sentia feliz. Afinal, ele era convencido de mandão. A mãe dela estava sempre ocupada e o castelo era mesmo frio à beça. Prometeu a si mesmo que, quando a família estivesse reunida de novo, ele seria um rei diferente, mais atencioso e legal. Então acabou por encontrar a cabana enorme, de onde vinha um canto meio desafinado. Era a Pretinha. Bateu a porta, que Pretinha abriu com dificuldade, pois a porta era grande e ela pequititita. Os gigantes haviam saído para trabalhar na mina. Quando ela viu o mendigo, perguntou com delicadeza: Pois não? O mendigo ficou quieto. Pretinha perguntou de novo: Posso fazer alguma coisa pelo senhor? O mendigo continuou em silêncio. Apenas abriu a bolsa para pegar o doce encantado e oferecer à menina. Só que por causa do calor, o doce derreteu. E o mendigo falou na voz de trovão: Ai! Ih, derreteu! E Pretinha disse: Conheço essa voz de trovão. É o senhor, padrasto? Ops! O senhor veio me buscar? Vim, Pretinha. Estamos com saudade de você. Volte para casa, por favor. O rei estava com os olhos cheios d'água. Então Pretinha viu que estava sendo sincero e, de repente, sentiu um carinho por ele e muita saudade de sua mãe. Gostava muito de seus amigos gigantes e de brincar com eles, mas amor de mãe é amor de mãe. E ela devia estar numa tristeza só com sua ausência. Além do mais, passou a ver o rei com outros olhos. Era convencido, mandão, mas até que tinha bom coração. Nesse momento, chegaram 7 gigantes da mina e viram o mendigo na porta da cabana, perto de Pretinha. O rei se encolheu todo, cercado por eles, e estava morrendo de medo. Aí, zangado, perguntou: Quem é esse anão, Pretinha, que está incomodando você? O que você está fazendo aqui, baixinho? Perguntou o Dunga. De onde você veio, Nanica? Respondeu Soneca. Está perdido, Tampinha? Perguntou Epaminondas. Dengoso. O que você quer, Pouca Sombra? Perguntou o mestre.
Ele está te incomodando, Pretinha? Perguntou feliz. Atim! Espirrou Atim. Calma, gente, calma. Ele é meu padrasto, disse a Pretinha. Ele veio me buscar. Minha mãe está com saudade de mim. E eu também estou com saudade dela. Apesar de gostar muito de vocês, só queria que as coisas fossem diferentes na minha casa. Que meus pais fossem legais e brincassem comigo como vocês. Os 7 gigantes olharam para o rei, todo encolhido, e tiveram pena dele. Imaginaram a tristeza que deveria ser a vida naquele castelo distante e frio. Entenderam por que Pretinha tinha fugido de casa. Então o mestre disse: Pretinha, nós entendemos que a vida lá em cima não deve ser muito feliz. Mas eles são seus pais, né? Sentem sua falta e seu lugar é com eles. Afinal de contas, quanto ao Senhor, desculpe a falta de educação, não sabíamos que era o rei. É que gostamos muito da Pretinha e também nos preocupamos com ela. Sem ressentimentos, seu gigante, fungou o rei. Tenho uma sugestão, pessoal, disse o Soneca, que pode dar um final feliz para essa história. A gente poderia construir um novo castelo aqui embaixo para a família real. Eles viveriam em um lugar mais alegre e seriam nossos vizinhos. Que tal? Legal! Disse a Pretinha. O senhor topa, padrasto? Por favor, por favor, por favor. O rei pensou e disse: Tá bom, Pretinha. Aquele castelo é muito gelado mesmo. E assim, para terminar a história, os gigantes construíram um bonito castelo para a família real, maior e mais aconchegante. Os novos ares ensolarados fizeram muito bem ao rei, que deixou de ser convencido e mandão. Mas a voz continuou de trovão. Ele também decidiu parar de comer doce e fazer uma boa dieta. A mãe da Pretinha passou a ser mais atenciosa e brincar e rir com a filha, o que a fez perceber tudo o que estava perdendo. Pretinha, por sua vez, se tornou uma menina muito carinhosa com os pais e viu como tudo isso é importante. O tacho de cobre continuou a fazer um comentário ou outro de vez em quando, curtindo a vida boa de aposentado. E os 7 gigantes se revelaram ótimos vizinhos e amigos, e todos os domingos se reuniam com a família real para almoçar mingau de carne com amendoim e batatas. E acabou-se o que era doce. Pretinha de Neve e os 7 gigantes. E assim acabou a história. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Tchau!